a gente viu umas postagens nas redes sociais falando como a configuração dos relacionamentos, a forma como se dá o contato com os amigos vem se alterando muito por conta das redes sociais, pela vida mais agitada e turbulenta que a gente tem. E aí rolou um debate sobre amizades de baixa manutenção, se a gente está investindo menos nos amigos. E eu queria começar perguntando a respeito disso. O senhor acha que nos dias atuais as pessoas, os seres humanos, estão se dedicando menos para as amizades? Sim ou não? E por quê? Ok, bem, não é só o que eu acho, né? São dados de pesquisas que mostram que o número de relacionamentos de amizade mais próximos, eles têm diminuído ao longo do tempo. Se você fizer uma comparação, por exemplo, dados da cultura americana, de amizades, do número de amizades próximas que as pessoas relatam possuir, eles têm diminuído, né? Então, há uma queda acentuada de mais ou menos 30% no número de pessoas que você relata ter número de amigos próximos, né? Então, o que a gente chamaria de uma recessão de amizade, digamos assim, né? Então, por alguma razão, a gente pode discutir as causas aí, que não existe uma causa, mas são várias. O número de amizades próximas, né, de pessoas que você considera amigos próximos, ele tem diminuído. O relato de quantas pessoas você tem, né, tem diminuído ao longo do tempo. Agora, falando um pouco sobre as causas... Existe uma média? Desculpa lhe interromper, mas existe assim, aí em média uma pessoa tem tantos amigos? As pesquisas mostram uma média, um número mágico? Não existe um número mágico específico, mas tem um pesquisador chamado Robin Dunbar, que vocês podem procurar o livro dele, tem uma teoria do cérebro social, né? Em que ele primeiro fez um estudo com primatas e verificou que os primatas, eles têm um número de membros da sua tribo ali associado ao tamanho do cérebro dele. Depois ele transporta isso para a cultura humana e ele acaba encontrando alguns números. Por exemplo, ele encontra que a gente consegue lembrar nome de pessoas da nossa rede social, nosso nível de amizade próxima, mediana ou distante, em torno de 1.500 pessoas. Que a gente consegue manter ativamente em torno de 150 pessoas. E que a gente consegue manter satisfatoriamente boas amizades em torno de 5 pessoas, 5 relacionamentos. Então, existe esse parâmetro aí. Agora, claro que isso vai variar de acordo com a cultura de cada país. Tem país que é mais fechado, país mais aberto. Nós, brasileiros, somos bem expansivos. Mas o fato concreto é que o número de amigos próximos que as pessoas relatam ter hoje é muito menor, cerca de 30% menor do que o número de pessoas, de amigos próximos que as pessoas relatavam ter nos anos 90, né? Então, há uma queda, sim. Acho que antes da gente entrar... À vontade, professor, desculpa. Eu ia lhe fazer uma próxima pergunta. Só enfatizando esse dado que é a conclusão fundamental. A gente pode falar em números, né? Como o nosso amigo Robin Dunbar falou, que a gente teria condições de manter saudavelmente 150 pessoas na nossa rede social com boa interação, íntimos, cerca de 5 pessoas, né? Mas o fato concreto é que esse número de amigos que as pessoas relatam ter tem diminuído ao longo do tempo. Antes de entrar na questão sobre o que isso diz sobre a nossa sociedade hoje, né, qual é o impacto de sermos pessoas com menos amigos hoje, eu vou lhe perguntar quais são as causas, né? Por que o senhor acredita, qual é a sua leitura sobre esse motivo de que hoje a gente tem menos amigos próximos do que tivemos décadas atrás? Perfeito. Primeiro é importantíssimo resgatar, né? Eu sou o professor que criou a primeira disciplina de felicidade numa universidade pública no Brasil, né? E talvez por isso eu esteja aqui falando com vocês hoje. Então, é importante ressaltar que nós somos felizes por causa das nossas relações sociais. Não há outra razão, não há outra fonte de amizade, de felicidade que não seja os nossos relacionamentos sociais, especialmente os saudáveis, né? Aqueles que nos trazem condições de sentirmos emoções positivas, emoções satisfatórias. Então, fora desse contexto, você poderia pensar, por exemplo, mas existem pessoas que são sozinhas e são felizes. Você teria que considerar que essas pessoas
elas já passaram por uma experiência social e elas decidiram viver sozinhas. É o que a gente chama de solitude, que é muito diferente de solidão. Solidão é a ausência de amizades e relacionamentos. A solitude é uma escolha, né? Então, a solitude é uma escolha de um estilo de vida e a solidão é a falta de escolha. Então, a solidão é muito ruim, a solitude é uma opção de vida. Então, feita essa consideração, nós precisamos verificar que existe um dos fatores que influenciam nessa recessão de amizades, digamos assim, está relacionado à nossa cultura, especialmente o crescimento da cultura digital, que valoriza, né, contatos ao invés de relacionamentos, né? Então há um incentivo, digamos assim, as redes sociais são como se fossem umas armadilhas preparadas para você, ao cair nelas, ficar sob, entre aspas, controle dessa necessidade de ter contatos, likes, reações, né? Mas a vida real, a vida fora das redes sociais, ela nos cobra amizades, relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis. Então tem esse componente que é o das redes sociais, que é um fenômeno relativamente recente, que quase todos nós estamos ainda aprendendo a lidar com ele, né? Porque às vezes a gente faz uma crítica aqui de rede social, mas você está lá, passa mais horas pendurado nas redes sociais do que cultivando amizade, saindo com alguém, batendo papo. Então tem esse componente das redes sociais, mas tem vários outros componentes, por exemplo, estilo de vida, né? Uma vida hedonista, obviamente, vai fazer você investir muito menos tempo, entre aspas, gastar tempo cultivando amizades, né? Tem a questão geracional. Também os estudos mostram que pessoas mais velhas tendem a ter mais amigos íntimos, amigos próximos do que os jovens, né? Pessoas mais velhas interessante isso. Tem mais amizades duradouras, relacionamentos estáveis de amizade do que os jovens, né? Tem a questão, por exemplo, de os mais jovens, eles tendem a valorizar a relação de amizade como contato, como presença, né? Se você não vai no meu aniversário, você não é meu amigo. Se você não foi na minha balada, você não é meu amigo. Diferentemente de pessoas mais velhas, acima de 40, 50 anos, 60 anos, que às vezes você passa décadas sem falar com a pessoa, mas quando encontra é aquela amizade querida. Exatamente. Né? Muito afável, né? Professor, então, o que eu acho interessante, professor, por favor, conclua, desculpa, fica à vontade. Não, só concluindo que é o seguinte, até também por influência das redes sociais, as pessoas que estão nesse zeitgeist, vou chamar de zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, e que acaba influenciando a todos nós, não é uma questão só etária ou geracional. Quem está nesse zeitgeist, ele vai começando a ficar muito reativo, né, às mudanças pequenas de contato com as pessoas. Por exemplo, às vezes, eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras, né? O meu avô, ele migrou do Nordeste para a Amazônia, eu nasci lá no Pará. E naquela época ele mandava uma carta para minha avó, que ficou no Nordeste, por pessoas que iam eventualmente. Esse processo todo, gente, durava anos, assim, durava um ano e meio, né? De mandar a carta, receber de volta. E quando ele recebia a carta, ele ficava super feliz porque a carta chegou com notícias extremamente ultrapassadas pelo tempo, obviamente, e era uma felicidade. Hoje em dia, quando você manda um WhatsApp para um amigo seu, né, e fica aquelas duas gaivotas azuis e o cara não responde, a gente fica chateado, a gente fica cobrando, você viu, não respondeu, sabe? Há uma impaciência de ser estimulado, de ser cutucado, né? Isso é um fenômeno dos nossos tempos. Isso tem muito a ver com rede social, não tem a ver com geração. Isso às vezes afeta o mais velho, o mais novo. É a questão do zeitgeist que eu falei há pouco, entende? Sim. Professor Wander, o senhor falou sobre amizades saudáveis, e eu queria ver se tem algum estudo ou se o senhor tem algum indicativo do que faz uma amizade ser saudável, o que faz uma amizade ser uma amizade de qualidade. Tem um período, uma frequência com que as pessoas devam se ver, tem que ver, pode ser só ligando. O que faz uma amizade ser saudável nos tempos atuais? Bacana, muito bom. É um conceito muito amplo, né? Assim, difícil de ser tangenciado em palavras, né? Mas eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Como professor, para que todos entendam. Relacionamentos saudáveis
tanto afetivos, eróticos, românticos e de amizade, né? Ágape, como os gregos diziam, eles são saudáveis quando eles nos fazem bem. E vejam, nem sempre você precisa sentir bem com seus amigos, mas quando você joga numa balança, no geral você se sente bem com aquela pessoa, né? É difícil você manter relacionamento de amizade com pessoas que quase todo dia lhe jogam para baixo, fazem comentários ruins, lhe provocam emoções negativas. Não que as amizades não possam provocar relações negativas, né? Quando você ama alguém, e a amizade é uma forma de amor, como eu falei, esse amor ágape, né? Você é permitido, o amor ele é um sentimento muito permissivo, ele permite você sentir-se frustrado, com raiva do outro, mas a amizade continua, o amor continua, que é diferente do ódio. Quando uma pessoa começa a odiar a outra, ele é um sentimento exclusivista, ele não permite que você nem sorria para a pessoa, de uma piada que ela conta, por exemplo. Esse amor da amizade e dos relacionamentos, ele é permissivo, então é possível que um amigo seu lhe cause uma grande raiva e você passe alguns dias ali chateado com ele. Mas o sentimento de amor, de amizade, que mantém a amizade, ele volta e você volta a falar com ela, né? E isso é saudável. Então, pessoas que estão no seu círculo de amizades íntimas, eles não vão te falar só coisas boas, eles não vão te trazer só coisas boas, mas eles vão, no geral, te trazer bons sentimentos. Você vai sentir saudade, você vai sentir prazer em estar próximo dele. Então não tem uma regra, assim, matemática, né, professor? O que dá para entender, assim, não adianta se encontrar toda semana com pessoas que não te trazem sentimentos bons, é melhor encontrar uma vez por mês, mas com alguém que te faça bem, que faça estar bem no convívio dessa pessoa. Primeira coisa, é importante ter amizades próximas, íntimas. Mas é importante também ter amizades de médio e baixo contato e afetividade, tá? A gente não pode dizer assim, só é importante manter amigos próximos. Não. Existem amizades que a gente chamaria de baixa manutenção, né? Aquelas amizades que não te exige muito e você não exige muito do outro. Sim. E isso é um fenômeno dos nossos tempos, tá? Essa coisa de ter amigos de baixa manutenção, né? Ele não te exige muito, você não exige muito, você não vai muito na casa dele, não vai muito na tua casa, mas volta e meia vocês batem um papo ali, isso acaba satisfazendo um pouco essa nossa necessidade de ser feliz a partir dos nossos relacionamentos. Então, não é que exista a necessidade de você ter contato, quer dizer, a amizade saudável, ela não pode ser medida por número, por frequência, né? É o que eu falei, às vezes você tem um amigo, cara, que mora longe, mas, o dia que você encontra esse cara, que ele faz contato, que você sente saudade, que você manda uma mensagem, né, que ele lembra do seu aniversário, né? Eu tenho um amigo de faculdade, gente, e já tem um bom tempo isso, da faculdade de psicologia, que até hoje ele manda, todo o meu aniversário, ele manda uma mensagem. E aquilo aquece meu coração, respondo a ele, a partir daquilo ali dura mais uma semana de bate-papo. Depois, cada um vai ver sua vida. Mas é uma pessoa que me enriquece muito a vida quando ele manda essas mensagens para mim. Então não tem uma frequência, né? Eu tenho que encontrar toda semana, mas claro que é aquela história que vocês já devem ter ouvido falar. É necessário cultivar amizades. Não para mantê-las, como as pessoas acham, né? Você tem que estar ligando para não perder o amigo. Não. É necessário cultivá-las porque quando a gente cultiva as amizades, é como cultivar uma planta que está dentro da gente. A gente não cultiva para não perder, a gente cultiva para crescer, para sentir melhor, para florescer. É por isso que volta e meia a gente tem que estar recorrendo àquele amigo, aquele casal de amigos, sair junto, ficar junto. Bom? Sim. Professor, tem um ponto que eu acho, a impressão que eu tenho, não sei se os colegas aqui, a Mari e o Thiago concordam comigo, mas que a amizade está muito relacionada à confiança, né? Eu posso conhecer pessoas, ir com a cara, gostar muito de colegas, por exemplo, de trabalho e tal, mas o amigo mesmo é aquele em que eu confio, sim, né? Que eu me sinto particularmente tranquilo para dividir coisas que são mais profundas, para ele trazer para mim coisas. Então tem uma relação de confiança. Como o senhor disse que nós vivemos uma época em que temos menos amigos em quantidade, eu queria saber o que isso diz sobre nós. Nós nos tornamos pessoas necessariamente mais egocêntricas, mais autocentradas, que confiam menos nos outros, que estão menos disponíveis ao afeto. O que isso diz sobre nós, uma sociedade que tem menos amigos?
Olha, essa questão ela é fundamental para a gente analisar o fenômeno das amizades nos dias atuais, que é a questão da confiança. O que é a confiança, né? É você sentir-se confortável, seguro diante de alguém, né? Então eu confio plenamente. Isso vale para todos os tipos de relacionamento, no trabalho, os relacionamentos amorosos, né? Mas especialmente para a amizade. A amizade ela tem que ser fundamentada na confiança, né? Se você pensar que você convive com seus amigos de uma maneira em que você se expõe de maneira frágil para o outro e que você confia que não será atacado, não será usado por aquela situação, é isso que fundamenta uma relação de amizade, né? E a confiança é uma mercadoria muito rara nos dias atuais. Essa é que é a verdade, né? Quando nós destituímos a ciência como pilar que rege a confiança das pessoas no conhecimento, essa sociedade que está aí, ela faz isso. Ela diz, isso é bobagem, ciência não é nada. O que vale é o que eu penso, é a minha bolha, né? Então, assim, quando a gente destitui a própria religião como um pilar, né, da confiança entre as pessoas, a gente está tornando a confiança algo muito raro na sociedade. Se eu não posso confiar na ciência, eu não posso confiar na religião, se eu não posso confiar nos relacionamentos, por que eu vou manter relacionamentos? Então a gente acaba caindo numa contradição, né? Que a gente precisa desses relacionamentos. Essa que é a verdade. É o que eu falei, fora do relacionamento humano não tem como ser feliz. A gente é feliz porque existem outros seres humanos nas nossas redes sociais e nossos círculos. E a gente vai minando essa relação de confiança que a sociedade tem com as instituições, com as pessoas. Então, se eu não consigo confiar, eu não consigo ser amigo. E uma dúvida, e colegas de trabalho? São amigos ou são colegas? Porque, claro, eu sei que depende de cada uma das relações, mas hoje em dia, as pessoas que a gente mais vê, mais interage, que a gente almoça todos os dias, são os colegas de trabalho. Claro que a gente vai ter afinidades com alguns, com outros menos, com alguns a gente vai se permitir abrir algumas questões, mas eu acho um pouco nebulosa essa relação em certos aspectos. Amizade, que nem o PG falou, ela exige confiança, mas às vezes eu consigo ir até certo ponto com alguém, não confio plenamente, mas confio em parte. Isso é amigo, não é? O que o senhor acha, professor? Excelente, excelente. Nós vivemos numa sociedade que o trabalho é o núcleo central dessa sociedade, né? É uma sociedade que exige atividade o tempo inteiro, produtividade o tempo inteiro. Diferente de outros momentos da sociedade humana em que, por exemplo, filosofar, contemplar, né, eram mais valorizados, como na sociedade grega, né? A contemplação hoje em dia praticamente não existe, né? Então é uma sociedade muito baseada em atividade, em produtividade e tal. Então a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, seja ele físico ou híbrido ou remoto. Em princípio, a gente não tem amigos no trabalho, tá? Em princípio. Por quê? Porque o ambiente do trabalho, pensa bem, ele é um ambiente competitivo. Ele é um ambiente que as pessoas disputam lugares, salários, vaidades, reconhecimento. Então você está em disputa no trabalho por coisas que são relativamente escassas, como remuneração, como posicionamento e tal. Então, assim, se alguém me perguntar, Wander, você acha que eu vou buscar amizades sinceras, efetivas no meu trabalho? Eu falo, comece por outro lugar. Isso não quer dizer que você não possa ter amigos de trabalho, amigos de verdade, amigos sinceros. Mas vai ter um balizador naquela tua relação, sempre, invisível, que é o posicionamento dentro do trabalho, em busca de coisas que o trabalho oferece. O que é? Remuneração, posição social, posição profissional, reconhecimento, popularidade, que vão estar sempre em menor número do que aquele que a gente gostaria que tivesse. Então, em princípio, a gente tem colegas de trabalho. Agora, é óbvio que a constância na relação, a constância da presença, pode produzir intimidade. Que é interessante a gente fazer uma pequena distinção entre intimidade e amizade, né?
nem toda amizade sincera, ela tem que ser íntima. Vocês pensem nas gerações mais antigas, dos nossos pais, né? Eles não eram tão íntimos, inclusive da própria esposa ou do esposo, né? Isso não quer dizer que não haveria amor ali naquela relação, não houvesse amor naquela relação. Então, a gente também quebrou um pouco essa barreira da intimidade nas amizades, né? Até as pessoas exigem que você se exponha de uma maneira íntima para o outro na amizade. Não é requisito fundamental para ter boas amizades que você tenha intimidade. Mas a frequência com que você se relaciona com as pessoas, principalmente assim, em determinados ambientes, como ambientes artísticos, você fica nu na frente do outro, você troca roupa, ou ambiente de trabalho onde você encontra todo dia, não sei se o programa de vocês é diário, mas você tem que encontrar com seus colegas todo dia, e conversa, e vai e vem. É óbvio que isso gera uma intimidade, né? Que a intimidade também tem a ver com essa frequência. Mas porém, não necessariamente isso amigo, não é indício claro. de que... Exatamente, isso não é indício de que, somos amigos que somos íntimos, não necessariamente. Professor Vander Pereira, doutor em psicologia e professor da Universidade de Brasília, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Gaúcha. Um bom sábado para o senhor. Valeu, eu que agradeço. Um abraço a vocês, professor. Um abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam. Obrigado. Um abraço. Olha, reflexões importantes. Eu vi que o PG, a primeira pergunta dele é que eu acho que não tem, ele deixou bem claro, não tem uma fórmula matemática, né? Mas que sim, os números mostram que a gente tem relatado um número menor de amizades próximas. Ele disse, tem números que mostram isso e N fatores. Um das redes sociais, o outro ele falou da desconfiança, ele falou uma frase que eu achei muito importante, ele disse que a confiança é algo raro nos dias atuais. A gente tem uma certa desconfiança de quase tudo. Desconfia das instituições, desconfia da ciência, desconfia de tudo. De e tudo. Naturalmente, como a amizade tem uma relação umbilical com confiança, elas tendem a ser menores. Interessante, mas eu nunca tinha pensado sobre esse viés. E esse final foi muito, me lembrou muito, ele falou assim, da convivência diária não faz disso amizade, mesmo que haja intimidade. E eu lembrei muito dos meus jogos de futebol, onde ficamos todos no vestiário, às vezes até nus, e nem por isso todos que estão ali são meus amigos, entendeu? É uma intimidade. Bom, na dança tem isso também. Também. Tu que dançasse, né, Maria? Sim, e acho que foi um ponto importante porque a gente confunde pouco a intimidade com a amizade. Uma pessoa que a gente vê todos os dias, que a gente abraça, que a gente convive diariamente, talvez não seja nosso amigo de verdade. Claro. Uma pessoa mais íntima, mais próxima apenas em alguns aspectos, mas não aquela pessoa que eu posso confiar e contar nas horas difíceis e nas horas ruins. Mas acho que o ponto, desculpa, só pra gente finalizar, que ficou muito claro pra mim, não sei se vocês concordaram, que é o seguinte, amigo é aquele que não necessariamente tá perto o tempo todo, é aquele que te faz bem. Isso aí. Quando ele chega perto, te dá um conforto. É um sentimento. Legal tá perto desse cara, eu tenho confiança nele, eu gosto de estar perto dele. Às vezes não é possível ficar perto com a frequência que a gente gostaria, mas quando estamos juntos, a gente sabe que aquele é um verdadeiro amigo. Acho que isso é legal, às vezes não vai... Porque tem amizades tóxicas, exato, né, Thiago? Que a gente, bom a gente fugir. Mas ele até disse assim, tem alguns momentos que não vai dar aquela coisa boa e tal, mas na balança, quando eu encontro essa pessoa, eu me sinto melhor do que pior.